Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, de 180, Endireitai os caminhos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 16, de 180, Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, diante agora do capítulo 16 deste livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Emmanuel, através do Chico Xavier, nosso querido amigo. Então, esse título dado por Emmanuel, Endireitai os Caminhos, ele utilizou esta passagem que foi dita por João Batista e anotada por João, só que João é o João Evangelista. Quem foi João Batista? João Batista
foi aquele que batizou Jesus, que era primo carnal dele. Lembra da história? Que ele veio até Jesus, ele disse que ele não era digno de amarrar as suas alpargatas, não é? E Jesus falou, não, que se cumpra, não é, a profecia. Eu quero ser batizado, enfim. Então, era aquele João Batista que teve a sua cabeça decepada, não é? Muito bem. Para não fazer confusão entre os dois João Batista e João Evangelista. E João Batista, ele profere uma frase que estava no Velho Testamento. Então, ele disse, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, essa frase é que deu nome a esta lição, onde o profeta Isaías diz que era para endireitar o caminho do Senhor. E nós vamos ver aqui agora o que vem a ser essa colocação, endireitar o caminho do Senhor. Muito bem. Emmanuel começa a dizer, a exortação do precursor é aquele que vem antes, e ele veio antes de alguém, e veio, que no caso foi João Batista. Ele veio antes de Jesus, ele veio abrir os caminhos, podemos assim dizer. Então, ele está se referindo a João Batista. A exortação é um estímulo, é uma advertência. Então, esse estímulo que o precursor João Batista deu, permanece no ar, ou seja, está ainda nos dias de hoje, convocando os homens de boa fé à regeneração das estradas comuns. Então, está no ar esse convite, esse estímulo que ele nos deu para que nós possamos ter essa boa vontade, né, homens de boa vontade, para regenerar nas nossas estradas. Vejamos o que vem a ser isto. Emmanuel diz ainda, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Então ele está dizendo que em todos os tempos, então desde quando Jesus veio, existem muitas criaturas que passam a ter muita fé, se candidatam a esta fé inabalável, não é? E que anseiam pelos benefícios do Cristo, ou seja, eu vou ter fé em Jesus e eu vou conseguir e vou fazer a minha parte, não é? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, essas pessoas, na maioria, clamam pela sua paz. Então clamam pela paz de Jesus, para que aquela paz de Jesus venha até a ele. Então clamam pela sua paz. Pela presença divina. Então clamam pela presença de Jesus, perto dele. E por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Olha que interessante. Então, ele tinha muita fé. E ele clama pela presença de Jesus, pela presença, pela paz de Jesus, não é? Mas aí ele transforma aqueles melhores sentimentos que ele tem numa inquietação injusta, que acabam desanimadas e vencidas. Ou seja, ele requer tudo isto e ele acaba desanimado. E por que acabam desanimadas essas criaturas? Por quê? Diz na segunda parte, no segundo parágrafo, ele pergunta, né, a essas pessoas, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Então, ele está reclamando, não é, que ele estava com fé e Jesus não veio. Ele disse que Jesus não veio. Ele rogou muitas vezes para que ele estivesse presente. Ele ainda continua, em que esfera longínqua permanecerá o Senhor
distante de suas amarguras. Então, ele fica pensando nisso, achando que Jesus está muito distante, não é? E que esfera de longínqua, muitos planetas além, que Jesus possa estar e não está vendo as suas amarguras, não é? Então eles ficam lamentando exatamente porque estão desanimadas. Muito bem, aí Emmanuel diz, não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Então, o que Emmanuel está dizendo, que Jesus está ao lado de todos nós, os discípulos sinceros. Através de quem? Quem está representando Jesus? Os mensageiros generosos do seu amor. Não precisa vir Jesus, porque isso é um absurdo, a pessoa querer que Jesus venha personificado falar conosco. Ele é uma criatura de muita luz e tem os seus mensageiros que podem estar conosco. Então, é isso que a pessoa tem que perceber em primeiro lugar. Que espíritos benfeitores vêm nos ajudar, até mesmo sem nós merecermos, não é? Então, ele vem através de mensageiros generosos. Nesta outra parte, ele já fala uma outra coisa mais pesada. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. O que é falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo? Veja bem, você pode ter fé, você pode orar muito, você pode fazer isso muito, enclausurar-se, não é? Deixar de comer, deixar de vestir, fazer mil coisas. Mas se você não fizer o bem de si mesmo, ou seja, se você não fizer o bem a outrem, ao seu irmão, não adianta. Não adianta nada. Porque você teve muita fé, você ficou orando muito, mas você não fez a sua parte. Por isso que Emmanuel diz no segundo parágrafo, correm ao encalço do Mestre Divino, ou seja, essas pessoas que tinham muita fé e ficaram desalentadas, eles correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. O que vem a ser endireitai os caminhos? Veja bem, hoje você levantou cedo, teve um caminho, você encontrou com algumas pessoas. Como que você se portou perante o seu próximo? Tem alguma coisa que você tenha que direitar, que você tenha que consertar, que você fez hoje? Ou você está mentindo, você está blasfemando, você está furtando, não é? Então é isto que ele fala, endireitar os caminhos é isso. Porque você comete um erro hoje, tem consciência do erro, amanhã você comete o mesmo erro. Então você continua sempre errando. Então você não endireitou o seu caminho. Endireitar o caminho é você, a cada dia que passa, melhorar um pouquinho em alguma virtude. Você tem que buscar suas virtudes, transformando os seus defeitos em virtudes. Por isso que Emmanuel continua dizendo, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Olha, Emmanuel agora foi direto, não é? Então, para que nós sintamos essa influência santificadora do Cristo, é preciso que nós tenhamos que fazer a nossa parte, retificar a nossa estrada. Porque, no caso, se você não fizer isto, nem os benfeitores estarão dispostos a te ajudá-lo,
Porque não adianta jogar pérolas, não é, aos porcos, como dizia Jesus. Por quê? Porque você vai ser ajudado, mas você não faz a sua parte, não adianta nada, não é? Neste outro parágrafo, Emmanuel diz: muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Vejamos aqui, veredas é o mesmo que caminho, não é? Então, a pessoa está no caminho do crime, por exemplo, não é? E aí fica fazendo as coisas erradas, mentindo e outras coisas mais. Então, cometendo crimes outros, falando da vida alheia. Então, está no caminho do crime e continua lamentando nos resvaladouros do erro sistemático. Os resvaladouros do erro sistemático, resvaladouro significa as descidas. Quer dizer, a pessoa está indecida na questão do erro, está cada vez mais se envolvendo com o erro sistemático. Quer dizer, o sistemático porque se torna um sistema que ela só faz aquilo. Mas mesmo assim ela invoca o céu sem o desapego ainda às paixões avassaladoras no campo material. Invocar o céu é realmente pedir que a luz venha, mas ela está sem o desapego às paixões que ela tem no campo material. Avassaladoras que são que dominadoras. Então essas paixões, na verdade todas as paixões dominam a criatura, né? Seja qual tipo de que você tenha. Um sexo, por exemplo, que se você tiver um negócio muito grande por ele, ou que você tenha, por exemplo, as suas coisas materiais, uma paixão por aquilo, quer dizer, então aquilo te prende, aquilo te deixa estagnado, não é mesmo? Na conclusão, Emmanuel diz: em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Então, estando nessa condição do erro sistemático, não é? Nessas condições, dirigir ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza, não tem condições, não é? É querer facilidades, sendo que o nosso mestre passou por diversas dificuldades, não é mesmo? Basta nós lermos o evangelho dele, que a gente vai perceber que a coisa foi muito difícil, não é? Então, diz: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Olha, então Emmanuel está dando aqui o que temos que fazer. Se você quer que Jesus venha santificar as tuas atividades, ou seja, as coisas que você está fazendo, e ficar a seu lado, vamos assim dizer, endireita os caminhos da existência. Então você tem que endireitar. Você não pode querer continuar com as mesmas mazelas que você tinha. Regenera os teus impulsos, não é? Porque nós somos criaturas que fomos criados por os ignorantes, mas para sermos anjos. E agora, se você começa a ter os seus impulsos, né, de toda ordem e não procura regenerá-los, mudá-los, transformá-los, aí não tem jeito, não é? E Emmanuel diz ainda, finalmente, desfaze as sombras que te rodeiam e cinti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, quando nós estamos nessas condições, perseguindo o mal, que na verdade estamos perseguindo o mal, estamos atrás dele, não é? Quando a mentira faz parte da nossa vida, quando a maledicência faz parte da nossa vida, não é? E fazemos uma de santinho, isto não adianta nada, porque nós estamos rodeados de sombras. É o que Emmanuel disse aqui, ó. Não adianta.
Porque você pode enganar uma pessoa, mas você não engana Deus, você não engana os bons espíritos, porque Ele sabe quais são os seus pensamentos. Ele está vendo os seus pensamentos e está vendo quem está ali também a seu lado. Então, está se rodeando de sombras. Está sendo rodeado de sombras. Então não tem como. É preciso você se desvencilhar do mal. E tem uma frase que cabe muito bem nessa lição, que diz o seguinte: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, muitas vezes a pessoa fala, não faço mal para ninguém. Muito bem, você pode não fazer mal para ninguém. Mas e o bem? Você também não faz? Então não adiantou nada. É preciso que você deixe de fazer o mal e faça o bem. Porque se você não fizer o bem, não adianta. É isso, minha amiga, é isso, meu amigo. Espero estar com você numa outra oportunidade para que nós possamos aqui continuar os nossos estudos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.